A juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito da Lei Tutelar Educativa e vamos ver como é que se inicia o inquérito tutelar educativo. Como já vimos na anterior sessão, é presidido pelo Ministério Público. Esta fase inicia-se pela participação dos factos por qualquer pessoa e vamos ver que isso pode acontecer independentemente da natureza do crime a que se reportam os factos em questão. A participação também pode ter lugar através dos órgãos de polícia criminal ou de funcionário público no exercício das suas funções, que têm de participar os factos por si presenciados que possam ser fundamento para a instauração de um inquérito tutelar educativo. E quando eu falei da natureza do crime, eu vou tentar explicar por que motivo o fiz. No âmbito da jurisdição penal, só pode haver lugar à instauração de inquérito criminal quando, no caso de crimes públicos, qualquer pessoa participe do crime ou haja conhecimento desse crime, mas nos casos dos crimes particulares, em sentido amplo ou estrito, ou seja, os semipúblicos ou particulares, só poderá haver instauração de procedimento criminal se for apresentada uma queixa nos crimes semipúblicos e, para além disso, nos crimes particulares em sentido estrito, se o ofendido, constituído assistente, deduzir uma acusação. No âmbito da Lei Tutelar Educativa, para efeitos de instauração do inquérito tutelar educativo, essa distinção da natureza dos crimes não releva. Independentemente do crime a que se reportam os factos de natureza pública, semipública ou particular, se houver necessidade de educação para o direito, haverá sempre lugar à tramitação do inquérito tutelar educativo. E isto tem a ver com a finalidade da Lei Tutelar Educativa que eu mencionei na anterior sessão. Sempre que, em virtude da prática, determinado facto que, se o jovem tivesse 16 anos, poderia ser prática de crime, sempre que a prática do facto revelar a necessidade de educação para o direito, e já vamos ver em que termos é que essa necessidade se pode manifestar, sempre que tal se verifique, haverá lugar à instauração do procedimento do inquérito tutelar educativo. O que poderá acontecer, e isso iremos ver noutra sessão, é que sempre que aquele que seria titular do direito de queixa ou de acusação particular se manifestar em sentido contrário ao prosseguimento do inquérito tutelar educativo, tal poderá ser ponderado na avaliação da necessidade ou não de educação para o direito. Isso poderá acontecer, nomeadamente, se já tiver ouvido reparação do ofendido, se junto dele o jovem tiver manifestado o seu arrependimento, enfim, há toda uma série de circunstâncias que podem ser ponderadas nesse âmbito e ser considerada, portanto, a posição do ofendido que não pretenda, portanto, do ofendido que, sendo titular do direito de queixa ou de acusação particular no âmbito da jurisdição penal, venha a manifestar no inquérito tutelar educativo que não pretende, que não quer que o inquérito tutelar educativo prossiga. E nesse âmbito terão de ser avaliados e ponderados os diversos interesses em jogo e ver que reflexo é que essa posição tem ou não na necessidade de educação para o direito do jovem. O jovem, essa necessidade de educação para o direito terá de ser logo analisada pelo Ministério Público quando da audição do jovem. Essa audição tem de ter lugar no mais curto prazo possível. Ou seja, diferentemente do que acontece no inquérito criminal, em que só é ouvido e constituído arguido o visado pelo inquérito quando haja indícios suficientes da prática do crime,
Aqui no inquérito tutelar educativo, uma das primeiras diligências a agendar, a não ser que seja caso de arquivamento liminar, e isso também iremos ver noutra sessão, a primeira diligência, como disse, que terá de ser ponderada pelo Ministério Público será a audição do jovem, porque dessa audição a mesma pode desde logo resultar como uma vacina, de certa forma, porque sendo o primeiro contacto, muitas vezes, dos jovens com as instâncias formais, daí poderá resultar, desde logo, um comportamento do jovem que demonstre que não há necessidade de prosseguimento do inquérito tutelar educativo. O jovem pode chegar ali no seu primeiro contacto com os tribunais de tal forma sentido com o que fez, de tal forma poderá ter já percebido o alcance dos factos que praticou, nomeadamente porque em termos da comunidade escolar ou em termos da intervenção parental ou noutros contextos tenha percebido que a gravidade dos fatos que praticou e na sua interação com o magistrado do Ministério Público isso poderá ser desde logo percebido, nomeadamente através de informações que o magistrado do Ministério Público poderá obter, quer através da escola frequentada pelo jovem, quer através dos pais. Portanto, há diversas fontes de informação que poderão complementar esta audição no sentido da verificação ou não da necessidade de intervenção ao nível da lei tutelar educativo e da dita, enfim, necessidade de educação para o direito que, como já disse, constitui o fim último desta lei tutelar educativo. E neste âmbito é por isso necessário que o magistrado do Ministério Público possa atuar independentemente daquilo que seria, no âmbito da jurisdição penal, o necessário impulso por força do ofendido nos crimes semipúblicos ou particulares. É por isso que, neste âmbito, não depende desta ação do ofendido a intervenção do Ministério Público, porque o fim último é sempre verificar que aquele jovem interiorizou devidamente os interesses e valores essenciais à vida na comunidade, portanto, ao sentido de paz comunitária que é necessário manter e, independentemente de se tratar de um crime público, semipúblico ou particular, sendo pretendido evitar que o jovem venha a ter contacto mais tarde com a jurisdição penal, essa intervenção é permitida independentemente desse impulso do ofendido. E isso, como iremos ver noutras sessões, irá manifestar-se também nas diversas decisões que o Ministério Público pode tomar ao longo deste inquérito tutelar educativo, uma vez que a necessidade de educação para o direito poderá ditar quer o arquivamento liminar, quer o arquivamento tout court do inquérito, quer a suspensão do processo, e isso iremos ver nas próximas sessões em que termos e com que pressupostos isso possa ter lugar. E relativamente a esta questão da oficiosidade, portanto, da intervenção do Ministério Público neste tipo de procedimentos, portanto, no âmbito do inquérito tutelar educativo, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.